Tudo bem, investidores? Tem havido cada vez mais uma noção de que existe uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje nós vamos entender até o final se isso é verdade ou não. Então fica aqui, se você não conhece nosso canal Central do IT, aqui nos dedicamos a falar de como obter uma renda em dólar, investindo com segurança nos Estados Unidos. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e, é lógico, deixar o like. Um dos maiores medos que o investidor tem hoje é de haver uma bolha imobiliária nos Estados Unidos aos moldes do que a gente teve ali em 2008, né? Quem lembra, a gente teve uma queda muito grande nos ativos imobiliários e a gente vai entender um pouco mais nesse vídeo hoje a diferença entre 2008 e agora 2022, né? Primeiro ponto, né? Quando a gente fala lá de 2008, a gente sabe que a bolha se caracterizou ali pelos ativos imobiliários despencando, né? E é lógico, o preço das casas caindo muito. Quando a gente investe, quer seja no nosso imóvel pessoal ou qualquer outro tipo de ativo, a gente não quer investir para ver ele caindo, né? A gente espera que ele se valorize ali ao longo do tempo. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é exatamente isso. O que a gente vê nesse gráfico aqui agora é em 2022 a quantidade de casas vendidas, né? A gente viu que ela caiu ali cerca de 22% e isso causa muita preocupação para o investidor, já que o mercado, né, o básico da economia é a demanda e a oferta. Se a quantidade de casas sendo vendidas está caindo, é porque a demanda está caindo também. E não só isso, né? A gente vê que o preço das casas agora em 2022 eles caíram também ali cerca de 21%. Isso quer dizer basicamente que uma casa ali, em média, que estava sendo vendida por $1 milhão, hoje ela já está sendo vendida ali na casa de $800 mil, né? Ninguém quer comprar uma casa de $1 milhão para vender por $800 mil alguns meses depois. E a gente vai compreender basicamente o que é isso aqui. Então a gente vai trazer para vocês informações comparando lá com 2008, né? Quando a gente vê aqui em 2008, a gente vê isso também, né? Que a quantidade de casas vendidas ela chegou a cair na casa dos 30%. E aí, vamos falar para você, né? Isso se assemelha àquela bolha imobiliária de 2008. Então a gente está vivendo uma bolha imobiliária? Vamos entender aqui basicamente, né? A gente tem que compreender uma questão até de lógica, né? Que vai bem fácil de entender, que é o seguinte: toda laranja é uma fruta, mas nem toda fruta é uma laranja, né? Toda bolha ela se caracteriza por uma queda muito forte nos preços, mas nem toda queda forte nos preços é uma bolha. Isso serve para a bolha imobiliária e para qualquer outra classe de ação que a gente esteja investido. E hoje no vídeo eu vou explicar para vocês exatamente por que isso acontece. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que o mercado ele trabalha com oferta e demanda, né? Se a gente tem uma oferta muito maior do que a demanda, é natural que os preços caiam, isso em qualquer setor da economia. Quando a gente tem uma demanda muito forte e uma oferta muito pequena, a gente vai ver os preços subindo, a inflação. Isso acontece com os combustíveis agora, né? Que a gente viu que a oferta de combustível caiu, os preços subiram. Isso acontece com os alimentos e é lógico, o setor imobiliário não é um extraterrestre, né? Ele está inserido dentro da economia e funciona com essa mesma dinâmica. Mas a dinâmica que a gente tem que entender aqui, basicamente dentro do setor imobiliário, é o que a gente chama de custo de reposição, né? Quando você quer comprar um imóvel para morar, por exemplo, você quer comprar um imóvel para construir a sua empresa, né? Você quer ali montar uma loja, quer construir ali, enfim, uma manufatura, você tem três opções básicas. A primeira, você pode alugar um imóvel que esteja à disposição no mercado. A segunda, você pode comprar um imóvel que esteja à venda. E a terceira, você pode construir o seu imóvel. E eu diria que essa terceira aqui, que é a construção do imóvel, ela vai determinar muito a dinâmica dos outros dois primeiros, que é a compra e o aluguel. Quando a gente olha para o setor imobiliário em 2021, 2022, que a gente teve uma crise da pandemia, né? A gente viu que o preço das casas, o preço de todo o setor imobiliário disparou nos Estados Unidos. A gente vê inclusive ali que o custo da construção civil em geral subiu 59% nos últimos 10 anos, mas fica nítido aqui para nós que ela vem sempre acompanhando a inflação. Quando chega ali em 2021, 2022, isso dispara, em função principalmente, né, do preço dos materiais, como ferro, do preço da madeira serrada, né, que é o lumber também, que disparou nos Estados Unidos. Mas isso aqui é a média. O setor imobiliário americano ele é muito grande, ele depende ali de diversos outros fatores. A gente tem setor residencial, a gente tem setor de logística, setor de data center, enfim. É muito setor em que eles têm a sua dinâmica própria ali na hora de construir e é lógico, na hora de crescer. Quando a gente olha já para o setor residencial, a gente vê que o custo da construção de novas casas subiu ali cerca de 270% nos últimos 10 anos, mas fica nítido que isso disparou em 2021 e agora no início de 2022. E é lógico, agora vem caindo exatamente porque a oferta, né, a construção de novas casas, elas vem diminuindo. Você vai entender daqui a pouco por quê, né?
Mas querendo ou não, o preço da construção de novas casas no setor residencial disparou. Mas não só isso, né? Quando a gente olha, por exemplo, para esse outro gráfico aqui, que é o índice da construção de novos armazéns logísticos. A gente vê ali que até 2021 ele tinha crescido cerca de 20%, né? Um setor que sempre se manteve estável. Mas a demanda foi tão forte que a construção de novos armazéns, de galpões logísticos, né, disparou ali para quase 80%. E grande parte disso no último ano. Então tem ficado cada vez mais caro construir novos armazéns. Se fica caro construir um novo armazém, é lógico, né? Vai ficar caro o armazém que já existe. E esse armazém que já existe, ele vai ter um aluguel mais caro e um preço de venda também maior. E isso a gente está visto, inclusive, nas aquisições dos REITs industriais e na venda de seus galpões, que isso tem sido feita a preços muito maiores do que era praticado ali em 2019, por exemplo. E o custo de construção de qualquer, seja um galpão industrial, seja uma residência, enfim, um escritório, ele é influenciado por 3 fatores principais. O primeiro deles, custo do terreno, né? Então, se você quer construir uma nova residência, você tem que levar em consideração o terreno que você está adquirindo ali. E o preço dos terrenos nos Estados Unidos tem ficado cada vez mais alto. E esse é um fator que a gente não espera muita redução, tá? Já que a tendência é que com a inflação subindo, o preço dos terrenos ali, o banco de terreno dos REITs principalmente, eles ficam mais caros também, fica mais dispendioso para um REIT ou qualquer empresa construir novos edifícios. Segundo deles, o custo da mão de obra. O custo da mão de obra, a gente sabe que hoje o que tem mais apertado a inflação dos Estados Unidos, um dos fatores é o custo de serviço, né? E o custo de serviço de mão de obra, ele subiu também. E ele vem subindo, né? Inclusive, esse é um dos fatores ali que influenciou muito a construção de novos empreendimentos. E esse é um fator que a gente não espera redução, né? Afinal de contas, quando o salário de uma pessoa que trabalha na construção civil sobe, ninguém espera que no ano seguinte esse seu salário vai reduzir. Então esse é um custo que eu diria que subiu, ele não tende a descer. O terceiro, um fator muito importante, é os juros para a construção civil, né? A gente tem visto que o aumento de taxa de juros nos Estados Unidos tem influenciado diversos setores, e é lógico, né? Isso influencia muito o custo de construção de novos empreendimentos. Aí a gente tem os 3 fatores principais que têm influenciado bastante ali o aumento do custo da mão de obra: terreno, custo de mão de obra e, é lógico, né, as taxas de juros. E isso dá uma desaquecida no mercado. Então, para você construir um novo galpão, tem que valer muito a pena o aluguel ou valer muito a pena a venda desse imóvel, por exemplo, para você topar entrar nesse empreendimento. Ninguém entra para construir um imóvel de 500 mil para vender por 400 mil em 2023 ou 2024. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que uma bolha se caracteriza principalmente por um descolamento entre a capacidade de receita daquele ativo e o seu preço, né? A gente viu isso na bolha das .coms, por exemplo, a gente viu a bolha do subprime em 2008, onde a gente tinha um descolamento muito grande ali entre a capacidade de geração de renda daqueles ativos, ou seja, o lucro das empresas, que foi o caso das .coms em 2001 ali, onde as empresas de .com ali, elas disparavam a cotação sem apresentar um lucro, uma capacidade de geração de caixa que fosse condizente com a realidade. Da mesma forma aconteceu com o setor imobiliário, né? A gente viu uma quantidade enorme ali de residências sendo construída nos Estados Unidos à disposição à venda e que não correspondiam necessariamente com a capacidade de geração de receita desses ativos. Inclusive muitas casas ali sendo vendidas para pessoas que não tinham capacidade de pagar. É chamado ali o empréstimo ninja, né? Que é no income, no job and no asset. Eram pessoas que não tinham renda, não tinham trabalho e não tinham ativos, né? Eram empréstimos ali de alto risco. Mas lembra que eu mostrei para você aqui no começo do vídeo um dos gráficos mostrando que o inventário de casas ali à disposição à venda aumentou absurdamente agora em 2022, né? E todo mundo usa esse gráfico, inclusive, para mostrar que a gente tem uma bolha imobiliária. Agora eu vou ampliar esse gráfico para você. E é isso que você está vendo aqui na sua tela, né? Isso aqui são inventário de casas à disposição à venda. A gente vê claramente que no ano de 2022 ele subiu, mas agora eu chamei aqui esse gráfico lá para quase 20 anos, né, de análise. A gente vê lá que em 2007, 2006, a gente tinha uma quantidade absurda de casas à disposição à venda. E um dos princípios da economia é oferta e demanda. A gente tinha uma oferta muito grande de casas, a gente tinha um crédito muito fácil para comprar essas casas e é lógico, a gente não tinha gente para habitar elas. Então, chega uma hora que essa bolha vai desmoronar.
E diferente de 2008 ali, a gente vê que o inventário de casas está na mínima histórica, né? Esse aumento que a gente está tendo agora em 2022, ele inclusive é natural. A gente vê que existe esse ciclo, né, no mercado imobiliário dos Estados Unidos em função ali, principalmente do clima. É natural que as casas para serem vendidas, elas se aqueçam muito ali no começo do verão e agora no início do inverno a gente tem um desaquecimento na venda dessas casas, principalmente pelo regime ali escolar, né, das crianças, onde as pessoas procuram muita mudança na mudança de ano escolar, né? Então, com isso, a gente vê que a quantidade de casas realmente aumenta agora em 2021. Mas, querendo ou não, ela ainda está nas mínimas históricas aqui quando a gente analisa esse período de 20 anos. Muito diferente de 2007, onde a gente tinha uma quantidade enorme ali de casa à disposição à venda. A oferta era muito grande. E não só isso, né? Lembra que eu falei que um dos fatores aqui que influenciam a capacidade ali de demanda é a taxa de juros? É lógico, se as hipotecas aumentam, as pessoas tendem a ficar mais pé atrás, né, na compra dos seus imóveis. E um exemplo clássico é esse aqui que a gente viu em 2007. Né? A gente viu ali que a queda na quantidade de casas caiu bastante, mas ela não foi influenciada pela taxa de juros ali das hipotecas. A gente olha aqui com o gráfico em laranja, a hipoteca permaneceu num limiar ali na casa dos 6%, enquanto a quantidade de casas sendo vendidas caiu bastante. Em resumo, a principal motivador da queda ali na quantidade ou nos preços das casas em 2007, a gente vê que não foi as taxas de juros, né? E nem foi a inflação, porque a inflação naquele período, inclusive, foi ali bem baixo, né? Próximo do zero. Então, diferente daquela bolha imobiliária que a gente teve em 2007, causado por um aumento da oferta e que a gente não está tendo agora, né? A gente está tendo um ciclo agora de aumento de oferta e agora a gente está tendo uma queda causada por outros fatores. O principal dele, né, é a inflação nos Estados Unidos. Quando a inflação aumenta, um dos métodos que o Federal Reserve tem, que é o Banco Central dos Estados Unidos, tem de combater a inflação, é aumentando a taxa de juros. Inclusive nos Estados Unidos, né, alguns economistas têm uma alusão que é o seguinte: o Fed é como se fosse um médico em que o único instrumento cirúrgico que ele possui é uma marreta. Ele não consegue ser cirúrgico ali na hora de bater em cima da inflação. A imagem que você está vendo aqui agora mostra como que é composto o CPI, né, que seria o IPCA dos Estados Unidos. A gente vê que os dois fatores ali que mais pesam dentro do CPI, né, os três principais, primeiro, é energia, né, que cresceu o custo do transporte ali, e energia, o Banco Central dos Estados Unidos não consegue combater diretamente porque ela é cíclico, né, são commodities ali, principalmente questão de combustível. Segundo ponto, é alimento, né, food. De novo, o Federal Reserve não consegue combater porque depende muito, principalmente, de commodities agrícolas. Mas o maior componente do CPI, que é a inflação dos Estados Unidos, é o setor de habitação. A gente vê que 42% da inflação dos Estados Unidos é de responsabilidade do setor de habitação. O setor de habitação dos Estados Unidos se valorizou muito. Em 2008 a gente teve a bolha das .coms e isso provocou ali uma falência generalizada, principalmente nos home builders, né, que são os construtores. Esse setor de construção civil, ele foi se recuperar ali por volta de 2016, então a gente teve ali uma oferta muito grande naquele período, mas em contraponto a gente teve ali um período de quase 8 anos de novas casas sendo construídas ali abaixo da média do mercado, né? Abaixo do que o mercado precisava, exatamente porque o mercado ainda estava absorvendo aquela quantidade ali que tinha sido construída até 2008. Hoje, quando a gente olha para a inflação dos Estados Unidos, o principal componente, o que mais pesa nele, é exatamente o setor de habitação. E diferente de 2008, em que o Federal Reserve não precisava bater nesse quesito, né, porque a gente não tinha inflação, a gente não precisava aumentar ali a taxa de hipoteca nos Estados Unidos, exatamente porque o mercado estava desaquecido. Né? O que o Federal Reserve precisa fazer hoje? Ele precisa aumentar a sua taxa de juros. Junto com ela, a gente vê que a taxa das hipotecas nos Estados Unidos disparam. Com isso, fica muito mais caro para as pessoas adquirirem novas residências. E aí é lógico, o mercado desaquece, né? Se você tinha uma casa ali que você comprava no final de 2021 e pagava uma casa de $500 mil, por exemplo, e pagava uma prestação de 1.900, hoje essa prestação já vai passar ali de $3.000. Isso pesa muito no bolso do americano comum, que aí fica pé atrás. Só que diferente de outros setores, onde você pode escolher, né? O que você vai fazer? Deixar de consumir. Se você consumir ali determinado alimento, você reduz, né? Habitação não tem como a gente deixar de morar, né? A gente vai morar em algum lugar.
ou seja um apartamento mais luxuoso, ou seja um apartamento simples, mas as pessoas elas tendem a procurar ali um local de moradia, ainda que seja o mais simples possível. E o setor de habitação ele continua pesando muito ainda na inflação dos Estados Unidos. E como eu falei, o Federal Reserve dos Estados Unidos é basicamente um médico que ele está operando com uma marreta e batendo fortemente no setor de habitação hoje, exatamente para tentar diminuir a taxa de reajuste dos aluguéis, que ainda continua muito alta. Com o reajuste de aluguel alto, a inflação continua pesada. E lembra que eu falei aqui da quantidade de casas sendo construídas? Vamos falar aqui de novo, né? Oferta e demanda, tudo vai depender disso, né? Quando a gente mostra aqui esse gráfico, é a quantidade de casas sendo iniciadas as construções. A gente vê lá em 2008 a quantidade de casas muito alta sendo construídas e agora a gente vê ali que ela caiu, né, logo em 2009 ali, e vai voltando aos poucos. Mas o mercado agora, principalmente da construção civil, ele está muito mais esperto, né? Em 2008 se construiu muito, agora os novos construtores eles estão muito mais cautelosos na hora de construir novas casas, porque de novo eles não querem operar no prejuízo. Agora em 2022, no início do verão, a gente viu a quantidade de casas caindo bastante, o início de novas casas. Isso quando um construtor vai construir uma nova casa, ele precisa pedir autorização, seja para o condado ou para o estado. E esses novos pedidos eles têm recuado muito. Então a gente espera que a oferta de casas novas no mercado agora no ano de 2023, ele não vai ser muito grande. A gente vai ter talvez ali uma ciclagem, né? Novas casas sendo vendidas exatamente de moradores que já habitavam ali, estão vendendo suas casas já usadas. E de novo, né? Quando a gente fala aqui, a gente está falando do setor de venda e compra de casas, né? A gente viu que o primeiro ponto é que o que se caracteriza agora em 2022 é muito diferente de 2008, principalmente por todo esse imbróglio que a gente teve ali em 2008, que eram os empréstimos muito fáceis de conseguir, uma oferta muito grande e uma demanda muito pequena. Agora em 2022 a gente tem o inverso, a gente tem uma demanda muito forte, a gente tem uma oferta que não está conseguindo cobrir, o preço das casas subiram muito, o Federal Reserve precisa bater na inflação, bate na taxa das hipotecas, e aí a gente está vendo ali o preço das casas recuando e que inclusive é o que se esperava agora por esse período agora de entrada no inverno. Mas, querendo ou não, isso foi mais forte do que se imaginava, ou até na comparação com 2009. Mas quando a gente fala em aluguel, e a gente voltando aqui para os REITs agora, né, o que a gente observa é que um dos pontos que vai determinar ali reajuste de aluguel é vacância. Se você tem muito imóvel vago, você acaba reduzindo o seu aluguel, porque é melhor você ter um imóvel sendo alugado por um valor um pouco mais baixo, mas está ocupado, do que você ter um imóvel vazio, né? Você vai concordar comigo. Isso não é diferente quando a gente olha para os REITs. E isso que você está vendo aqui no gráfico é a taxa de vacância dos imóveis nos Estados Unidos. A gente vê ali que por volta de 2008, né, a taxa de vacância estava muito alta, chegando ali na casa dos 12%. Hoje ela está na casa dos 5%, na mínima histórica. Então é difícil a gente imaginar uma redução de aluguel quando você está praticamente com todos os seus imóveis alugados, né? Quem está alugando ali, o REIT, ou seja, o proprietário, ele não faz questão de baixar os seus aluguéis se todo o imóvel está alugado, né? Se você quiser sair, tem outro querendo entrar. Isso é natural, é a lei do mercado. Então, de novo, né? Lembra que eu falei ali no começo do vídeo que a gente tem que analisar os fundamentos? Uma bolha ela vai caracterizar principalmente quando a gente tem ali um descolamento muito grande entre a capacidade de geração daquele ativo com sua cotação. Hoje eu diria que a gente tem o contrário, né? A gente tem ali muitos REITs nos Estados Unidos com sua capacidade de geração de receita estabilizada, inclusive até crescente, enquanto a gente vê que a cotação caiu bastante. Eu diria que essa é uma das grandes oportunidades que a gente tem quando a gente fala em investir em REITs nos Estados Unidos. Um exemplo clássico que eu mostro para vocês é um REIT chamado Federal Real Trust, né? Isso que você está vendo no gráfico ali é o dividend yield dele. E ele é um REIT que sempre teve um dividend yield baixo, né? Na casa ali de 3%. E por que o mercado está disposto a receber um dividend yield tão baixo no caso desse REIT? Federal Real Trust ele é um dividend king, ele recresce seus dividendos ali há quase 54 anos consecutivos, né? Quando você investe nesse tipo de REIT ou qualquer empresa que é um dividend king, você espera um crescimento gradual ali do seu dividendo, ou seja, da receita que ele vai pagar para você, investidor. Só que, quando a gente olha ali na média dos seus dividendos, a gente vê que nos últimos 10 anos foi na casa de 3%. E o seu máximo foi ali 6%, que foi o auge da pandemia, quando a cotação despencou. E aí é lógico, o yield sobe. Mas agora a gente está vendo o dividend yield dele bem elevado, ali na casa de 4%, quase 5% de dividend yield, né? Isso de novo acontece por quê? Porque ele deixou de pagar o seu dividendo? Não, porque a cotação dele caiu bastante.
Se a cotação cai e o dividendo não cai, é natural que o yield suba, né? Então, de novo, essa é uma das grandes oportunidades que o investidor tem no mercado hoje para investir em empresas ou REITs que sejam geradores de fluxo de caixa, mas que os fundamentos são muito diferentes da bolha imobiliária ali de 2008. E quando eu quero trazer esse REIT aqui para você, FRT, lembro inclusive que 2008 ele foi um REIT que continuou crescendo os seus dividendos, né? Quem investiu nele lá em 2008 pôde aproveitar a oportunidade ali de valorização dos seus ativos e não só isso, né? Crescimento de receita e de renda ali ao longo do tempo, né? Espero que vocês tenham compreendido esse vídeo aqui. Eu sei que um caso até mais complexo que isso, a gente pode passar horas aqui comentando a diferença entre a bolha imobiliária de 2008 e o que a gente tem no recuo do preço dos valores imobiliários agora em 2022, mas é importante o investidor compreender a dinâmica do mercado para que você saiba se posicionar e você não pegue notícia e não fique à mercê do medo do que a gente acaba vendo ou lendo por aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Temos o nosso canal no Telegram e o nosso site centralreit.com.br. Se inscreva lá. Um abraço e até a próxima.